Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado de hoje é o cientista político Fernando Calazans, que aceitou o nosso convite aqui no Café com Política para falar de um assunto que está movimentando o noticiário político e certamente está mexendo com o imaginário de muita gente, que é a reforma da Previdência, né? Então, quem quiser participar da nossa entrevista pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 988-100-917, ou enviar essa pergunta pela nossa live no Facebook, facebook.com/Portal Tempo. Muito obrigada, Fernando. Seja bem-vindo. Bom dia. Então, Fernando, como eu falava, um pouquinho antes da gente começar a entrevista na virada do bloco, eu dizia que a gente ia discutir aqui sobre a reforma política, mas, na verdade, é a reforma da Previdência. Como eu dizia, por que mexe tanto com o imaginário das pessoas? A gente escuta muito, né, Fernando, alguns representantes políticos nossos dizendo que não concordam com a reforma da Previdência do jeito que ela está. Mas ninguém explica realmente o que é que essa reforma ela vai trazer, qual que vai ser o impacto dela na vida do trabalhador. Para começar, eu gostaria realmente que você opinasse. Você é a favor ou é contra a reforma da Previdência como ela está? Situação delicada para ser tratada aqui nesse nosso encontro. Mas é o seguinte, é importante registrarmos, né, para a gente poder se manifestar quanto à necessidade de uma reforma previdenciária, em que consiste e o que significa a Previdência Social. A Previdência Social é uma política pública que visa assegurar renda para quem não tem capacidade de trabalho, para quem depende economicamente daquele segurado. Portanto, se nós pararmos para analisar esse primeiro conceito, essa primeira parte do conceito, né, renda para quem não tem capacidade de trabalho, o que a gente deve analisar hoje um brasileiro aos 45 anos de idade, mesmo atingindo seus 35 de contribuição, ou 30, se homem e mulher, será que ele tem falta de capacidade de trabalho? Então é importante a gente verificar isso, ou seja, é necessário que passemos por uma mudança no nosso sistema previdenciário. Ocorre que a proposta imposta pelo governo federal, desde dezembro de 2016, temos acompanhado isso, ela vem sendo feita sem que a União apresente estudos atuariais que justifiquem as mudanças propostas pelo governo. E o mais importante registrar é que o presidente da República tem destinado parcela significativa do orçamento com campanhas publicitárias para argumentar que a reforma elimina privilégios. E aqui eu coloco apenas um primeiro comentário para caminharmos com a nossa entrevista, é que ele mantém sistemas especiais para os nossos parlamentares. Eu gostaria de indagá-lo, né, o excelentíssimo senhor presidente da República, como argumentar que há desequilíbrio e ele visa acabar com privilégios, sendo que a reforma não atinge os parlamentares, por mais que os novos não mais consigam entrar no sistema antigo, os atuais que perderem os seus mandatos, daqui a 20 anos, quando forem reeleitos, continuarão com o sistema antigo? Isso é eliminar privilégios para a sociedade brasileira? Certamente não. Fernando, como que a gente chegou nessa situação que a gente se encontra hoje, dessa dívida gigante, né, do INSS? Assim, o que deu errado? Provavelmente são esses benefícios, são esses tratamentos diferenciados para a gente chegar onde a gente está hoje. Porque para o governo propor uma novidade, né, uma reforma, ele tem que prever para o futuro, né, a um longo prazo, para que esse problema não volte a acontecer. Porque senão a reforma vai ser inviabilizada e daqui a pouco vamos ter que fazer uma nova reforma da Previdência, né? Entendi. Na verdade, gente, o que nós precisamos avaliar é que a Previdência está estritamente relacionada à expectativa de vida de um povo. Então, quando o povo começa a ter uma melhoria na qualidade de vida, começa a viver mais, ele começa a ficar por mais tempo em gozo de um benefício previdenciário. Ele aumenta a despesa do governo, em síntese, né, com o pagamento daquele benefício previdenciário. Então, é importante que reflitamos sobre a necessidade de uma mudança, mas se eu tivesse que fazer uma resposta breve, né? Certamente isso não tem como ser feito aqui, mas pelo menos análises e lançamento de pontos eu acho importante a gente trabalhar nesse momento. O que deu errado, né, no sistema? Eu acho que a gente não deveria dizer que deu errado. Né? No passado distante, isso é fato notório e provado por estudos, quando a nossa população era muito jovem e tínhamos muitas pessoas em fase ativa, em fase de trabalho, e poucas pessoas em gozo de benefício,
O governo federal, por uma razão, por uma decisão política, há dezenas de anos atrás, optou por retirar aquele recurso que estava sendo guardado para investir no país naquele momento de crescimento da indústria de base. Então, boa parte dos recursos previdenciários foi utilizada para construir a ponte Rio-Niterói, construir a cidade de Brasília, capitalizar as empresas estatais. Ou seja, houve uma decisão política à época. E hoje nós vivenciamos um outro momento, uma outra situação política em que as pessoas estão a viver mais e, com um agravante, estão a nascer menos pessoas. Fernando, então, a gente recebeu recentemente aqui o presidente da AP Minas, que é a Associação de Procuradores de Minas Gerais, o Ludovice, e ele opinava que deveria existir uma regra de transição nessa questão da reforma da Previdência, que faltou isso. Você concorda com esse ponto de vista? E além dessa falta de uma transição, onde você acha que o governo Temer peca nessa proposta que está colocada aí à mesa? Pois bem, toda reforma previdenciária deve vir acompanhada de uma mudança de transição, que nós chamamos de regra de transição. O que significa isso? O sistema passa por uma mudança. Tem regras benevolentes e agora ele pretende emplacar uma regra mais dura, com critérios mais justos para acesso ao benefício previdenciário. Então, não faz sentido que aqueles que se encontram com a expectativa de se aposentar, venha uma reforma, mude a regra do jogo no meio do jogo e ele seja prejudicado. Por isso a necessidade de uma regra de transição. A nova vai valer para aqueles que ainda não se tornaram segurados de um sistema previdenciário. E para aqueles que já estavam na expectativa de se aposentar, estavam com o jogo no meio, eles têm condição de ter uma regra de transição. Não tão dura quanto a nova, nem tão benevolente quanto a antiga. Então, é uma regra no meio do caminho para aqueles que já estavam no sistema. Mas quais são os problemas do que o governo tem apontado hoje? O que a gente pode dizer? Porque todo mundo fala assim, nossa, a reforma é necessária, mas do jeito que eles estão propondo não é o ideal, não é interessante. Quais serão esses pontos que são ruins? São vários, são vários. Pode destacar os que vão ter o maior impacto no trabalhador? Sim, pensemos aqui em alguns. O primeiro deles, o governo pretende agora criar o benefício de aposentadoria por idade. Atualmente, o trabalhador não precisa atingir uma idade mínima para se aposentar. Basta ele completar um determinado tempo de contribuição de serviço. E agora, com a reforma, ele terá que atingir uma idade mínima, que tal como está proposta na emenda aglutinativa global, aquela PEC 287A de 2016, aquela regra prevê que o homem aos 65 anos de idade e a mulher aos 62 terão direito à aposentadoria, desde que completem no mínimo 15 anos de contribuição. Todavia, esta regra foi criada uma regra de transição, né, para aqueles que estão hoje no mercado. Eles não serão impactados por esta regra. Eles serão atingidos por uma regra de transição. Homem aos 55 anos de idade e a mulher aos 53. Desde que completem homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos. E ainda eles terão que pagar um determinado pedágio de 30% do tempo que faltava à data de publicação desta reforma. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da idade mínima. Reflitamos como exigir uma idade mínima para um povo brasileiro, sem válvula de escape, digo, para um povo brasileiro que boa parte deles trabalha com a sua força física. Uma pessoa aos 50 anos de idade, no nosso mercado, ela passa a ser substituída por um jovem de 16, 20 anos de idade, que está com pleno vigor físico. E essa pessoa aos 50 anos, que vai para o mercado informal, se torna desempregada, ela não vai ter renda sequer para se alimentar. Como que ela vai continuar a contribuir para um sistema, sendo que ela não tem renda nem para prover das suas necessidades básicas? Então, em síntese, se me perguntar se eu concordo com a criação de idade mínima, eu digo que sim, eu concordo. Tem que haver uma idade mínima para que esteja alinhado ao conceito de previdência, que é garantir renda para quem não tem capacidade de trabalho. Mas nós não podemos permitir que o governo tente emplacar uma regra sem uma válvula de escape. Para aquelas pessoas que têm um alto número de contribuições, muito tempo de contribuição, mas não atingiu a idade mínima, essas pessoas não podem ficar desamparadas.
qual seria essa válvula de escape? Vários países, podemos citar Estados Unidos, França, Portugal, são países que criaram regras com a idade mínima para se aposentar, mas caso a pessoa não chegue lá, ele vai ter acesso ao benefício um pouco antecipado, porém com uma taxa de desconto. É o que hoje ocorre mais ou menos, fazendo uma comparação com o fator previdenciário. Aquela pessoa que se aposenta muito jovem tem um fator de desconto no valor do seu benefício. E é importante que reflitamos sobre a manutenção de uma taxa de desconto parecida com esta, para que o povo brasileiro, quando perca a capacidade de trabalho e não esteja no mercado mais, pelas razões que acabamos de relatar, eles não fiquem desamparados, já que a Previdência é uma política pública que visa amparar as pessoas que não têm mais essa condição. E em relação ao tratamento diferenciado, né? Algumas pessoas, como os policiais, o governo tem proposto um tratamento diferenciado em relação à questão da Previdência. E também tem aquelas pessoas que recebem, né, por falecidos, alguns benefícios, e aí elas estão entendendo que vão perder benefício. E a gente entende que não é o ideal perder benefício, a gente só pode acumular mais benefícios. Como que é a avaliação do senhor em relação a essas duas questões? O que nós precisamos analisar com bastante impessoalidade, não é um assunto simples, né? As pessoas discutem sempre previdência de forma muito passional, não retiram o casaco de segurado para enfrentar uma mudança de um sistema, mas precisamos analisar essa diferenciação de tratamento sob o prisma do princípio da isonomia. Ou seja, isonomia é tratar os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam. Portanto, há como eu pretender tratar de forma idêntica, por exemplo, um advogado, um jornalista que trabalha no escritório, sentado, num silêncio, com um policial que está nas ruas, vivenciando a insegurança, o risco da morte a todo instante, né? Mais exposto. E eu digo mais, aproveitando aqui a proposta que o governo trouxe quanto às aposentadorias especiais, não só dos policiais militares e civis, a aposentadoria daqueles que trabalham com atividades que prejudicam a saúde e a integridade física. O governo está mantendo a aposentadoria especial com tempo de contribuição reduzido para aqueles que trabalham com atividade que prejudica a saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, de radiologia. Mas está a eliminar, a meu ver, de forma equivocada, a aposentadoria daqueles que exercem atividade que prejudiquem a sua integridade física. Aqueles que trabalham em postos de combustíveis, lidando com gases tóxicos, aqueles que trabalham com voltagem elevada, aqueles que trabalham com guarda armada, os seguranças, os vigias, essas pessoas que hoje têm direito a uma aposentadoria antecipada, especial, estão com o direito aniquilado se esta proposta for aprovada. E isso não pode ser assim. O governo tem que continuar de forma razoável, tratando os desiguais de forma desigual. O que não podemos permitir realmente é um sistema previdenciário benevolente que não tem regras de idade mínima, de tempos de contribuição, de forma a garantir a sustentabilidade do sistema, já que ele tem caráter contributivo. Fernando, para finalizar, só uma última pergunta. A reforma acabou sendo adiada para fevereiro. E o governo tem dito que isso foi bom porque vai dar mais tempo de conseguir mais votos, né? E de que a população conheça mais, entenda o que é essa proposta. Você acredita, a gente está no finalzinho de dezembro, 2 meses o governo vai conseguir explicar e convencer a população do que é essa reforma? Tal como está sendo veiculada a matéria, eu acredito que não. E lembremos, para que uma reforma previdenciária seja aprovada, mesmo que ele consiga aprovação na Câmara em fevereiro, ela terá que ir para o Senado ser aprovada, depois voltar para a Câmara para ser aprovada, depois voltar para o Senado para ser aprovada. Então, certamente, ele não vai conseguir fazer isso. E o que é importante registrar é que essas campanhas publicitárias estão a afirmar que a reforma eliminará privilégios. Como eliminar privilégios? Sendo que, como nós dissemos no início, né, está continuando a garantir a aposentadoria especial para os parlamentares. Aqueles que são os representantes do povo, eleitos por nós. Então, fiquemos atentos, povo brasileiro, cidadãos,
para votarmos naqueles que disseram não a esta reforma, tal como está sendo veiculada pelo governo federal. Reitero, sou a favor de uma reforma. Todavia, ela necessita de diálogo. E diálogo só é feito de forma lenta perante o órgão responsável, que é o Conselho Nacional de Previdência Social. Algo que não foi feito até o presente instante pelo governo federal. Tá certo. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Super N hoje. Nós recebemos o cientista político Fernando Calazans, que fez uma análise aqui com a gente sobre a reforma da Previdência. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um bom dia.